Mães aqui na CL Marques. Estética, saúde, beleza e bem-estar. Massagens relaxantes para todos os gostos, com pedras, ventosas, com óleos, um espaço temático, especialmente para a sua mãe. Mas atenção, a promoção Spa Premium é válida somente nessa semana especial Dia das Mães, porque a sua mãe merece. Vem pra CL Marques, Rua Pernambuco, 1210. Boa noite! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E pra gente começar essa segundona gostosa, semana especial Dia das Mães. Gente, eu não poderia começar com uma convidada diferente. Essa semana eu já vou logo avisando, vai ter só mulheraça, mães que inspiram outras mães aqui. Essa convidada de hoje, ela que é mãe, ela que é administradora, ela que é catequista, ela que é dona de casa, um exemplo de mulher, vai compartilhar muitas inspirações antes da maternidade e depois da maternidade. E para você que está nos acompanhando aqui, gente, se inscreve aqui no nosso canal, aproveita que você está aqui no YouTube, não custa nada, e vamos juntos compartilhar, porque esse aqui é a live do bem. Vamos juntos inspirar, impactar outras mães, outras mulheres. Indique para 3 pessoas, se inscreve aqui no nosso canal, porque se você tiver inscrito no nosso canal e ficar até o final desse programa, você vai concorrer a um super prêmio, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar desse super prêmio aqui e como que você vai fazer para você concorrer, porque na semana do Dia das Mães tem que ter prêmios, né? E essa mãezona que eu tô falando, gente, eu sou até suspeita a falar dela, mas é uma mãezona mesmo, tudo isso. E eu queria dar uma boa noite para nossa convidada Cecília Dreves. Boa noite.
noite, Dri. Tudo bem? Tudo bem com você? É uma honra estar aqui hoje, podendo participar, né, do podcast. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada pelo elogio. Mas a gente faz aí tudo que a gente pode, um pouquinho mais ainda, né, sendo mãe, né? É um tema maravilhoso, né? Ai, que gostoso, viu? Eu que agradeço o carinho gostoso de você estar aqui, poder compartilhar tanto, disponibilizar um pouquinho do seu tempo. E você que é uma pessoa assim, que eu falo assim, que tem uma energia, um brilho, que é de dentro pra fora, algo que vem de você, né? E uma mãezona. Ai, obrigada. Uma mãezona. Obrigada. E pra gente começar esse bate-papo, Ceci, você contar um pouquinho, né, até como que tudo aconteceu antes da maternidade, nessa semana especial, que é o nosso dia, né, Sim. nossa semana. Sim. Como que foi um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, da onde que você veio? Então, na verdade eu sou nascida em Rondônia. E aí com 6 meses de vida, a gente veio pra cá, porque meu pai é daqui, né, de Cambé, na verdade, né. Então, aí com 6 meses de vida, eu vim pra cá. E aí, daqui a gente ficou, meu pai sempre trabalhou com viagem, né? Ele trabalhava com montagem de silos e secadores, então, sempre viajando muito. Então, a gente acompanhava um pouco ele, né? Quando era uma obra grande, então a gente acompanhava, até por causa de colégio, né? E aí, conforme foi crescendo, foi precisando mudar por causa de escola. Então, eu já morei em São Paulo, né? Quando eu era criança, Campinas, né? Moramos também no Maranhão, um tempo também. E aí, nisso, até uns 9 anos, 10 anos ali, a gente ficou nessa vida, né? Eu brinco que é tipo um cigano, né? Porque sempre tava num lugar diferente, né? Mas, assim, eu tive uma infância maravilhosa, com todas as dificuldades, assim, né, financeira que a gente passou, mas eu tive uma infância muito rica, assim, de valores que o dinheiro não paga, né? Que eu falo que eu tive muita sorte, assim, porque é experiência de vida, né? A gente são vários tipos de cultura, educação, cada estado que você vai é um jeito diferente, né? De conviver, de vivência, de tudo, né? Então, assim, no Maranhão mesmo, quando eu morava lá, a gente morava próximo a Rio. E a gente morava numa cooperativa. Não era nem, assim, um bairro, né? Era uma cooperativa que era longe da cidade. Pra gente fazer uma compra, alguma coisa, a gente tinha lá uma vez por mês que nós íamos. E aí, assim, acho que quase 100 quilômetros, se eu não me engano. Da cidade onde a gente era mais próxima, né? Então, ali naquela cooperativa, a gente era um mini bairro, que aí todo mundo ali se ajudava, se conhecia, a gente era muito unido. Então, eu morava muito, assim, próximo de rios. Então, a minha infância era assim, a gente pegava a bicicleta e ia com os amigos para tomar um banho de rio, e churrasco, e almoços em família, né? Entre os funcionários, ali entre a empresa que a gente prestava serviço, meu pai prestava serviço na época, né? E aí eu tive uma infância, assim, muito boa. Eu tenho muitas boas recordações, assim mesmo, né? E aí, quando eu fiz uns 10 anos, aí minha mãe pegou e conversou com meu pai e falou, olha, não dá mais pra ficar viajando tanto, ficar mudando muito atrás por causa das meninas, né? Porque aí a minha irmã também, na época, tinha uns 5 anos, aí tava ficando mais difícil, né? Pra gente acompanhar ele. Então, a gente ficou em Cambé mesmo. E aí, estudando tudo, e eu sempre fui muito ativa. Então, no colégio, assim, que eu estudava, eu tinha aula de manhã e à tarde eu tinha as oficinas do colégio. E, assim, você era obrigado a fazer, não tinha escolha. E era um ótimo colégio, assim, era público, mas, assim, uma referência mesmo, assim, até hoje. E aí, eu fazia essas atividades à tarde, então, assim, eu sempre fui muito ativa. Fazia aula de vôlei, fazia datilografia na época. E aí, se fosse uma boa aluna e completasse o certificado, aí passava para a computação, né? Então, assim, curso de pintura, crochê, nossa, de tudo. Eu falo que fome eu não passo, porque eu sei fazer de tudo um pouco, assim, né? E aí, tá. Quando eu tinha ali uns 11 anos... Aí a minha mãe percebeu que eu gostava muito de fazer unha, né? Fazia minha unha, fazia dela em casa, assim, né? Aí a minha mãe falou assim, você não tem vontade de fazer um curso, né, de manicure? Eu falei, vamos fazer. Fiz o curso, amei. E comecei a trabalhar assim, pegava minha maletinha, minha bicicleta e ia na casa das clientes. Uau.
E aí, assim, naquela época era, nossa, super 11 baratinho pra anos. fazer. Tinha 11 anos. E era super baratinho pra fazer. O pé e a mão era assim, R$ 12, eu lembro. Ai, que saudade. Saudade daqueles bons tempos. E aí eu fazia todo esse esforço, assim, eu gostava, né? Eu estudava de manhã e à tarde eu ia fazer unha, né? As amigas da minha mãe, as minhas amigas, ia na casa delas, ou então até em salão. Às vezes tinha salão, assim, que agendava o horário e me chamava, né? E aí eu sempre muito comunicativa, gostava muito de conversar, sempre gostei muito. Então, assim, eu conseguia sempre ter uma cliente ali, né, pra fazer. E eu cresci nisso, sempre trabalhando, né? E aí, nesse decorrer do tempo, eu tinha acho que uns 13 para 14 anos, a minha mãe abriu uma padaria. Aí a minha mãe abriu essa padaria e aí eu já fui ajudar ela na padaria. E deixei um pouco de lado a profissão, né? A manicure, pra estar ali com ela, ajudando ali. E aí eu gostava muito, mas porque é comércio, né? E a gente ficou um tempo com essa padaria, não deu muito certo, né? A gente teve que fechar, não deu certo, né? Teve que fechar, eu nem lembro, né, certinho por quê. Mas aí eu peguei e voltei de novo pra trabalhar como manicure. E aí voltei como manicure, e aí eu já em salão. Aí eu já trabalhei em salão bastante tempo, fiquei até eu começar a fazer, assim, começar a faculdade, né? Aí, quando eu comecei a faculdade de administração, aí eu já começou ali, vir os estágios, né? Você fez faculdade de administração, e qual foi a sua inspiração para escolher essa faculdade? Então, Dri, na verdade, o meu sonho, eu falava que sempre foi fazer secretariado. Morria de vontade de fazer secretariado e eu tentei, né, fazer o vestibular na UEL e não passei. E aí eu ficava pensando assim, eu não quero demorar para começar, porque eu sempre fui muito ativa, aí eu tinha medo, assim, de desanimar e depois me enrolar. Eu falei, então eu vou começar a fazer uma faculdade que qualquer coisa que eu venha fazer depois seja para somar e que eu vou aprender sempre alguma coisa. E aí eu pensando bem, eu já namorava o Felipe, né, meu esposo. E aí o Felipe também precisava fazer uma faculdade. Eu falei, vou juntar o útil ao agradável, convidei ele. Falei, vamos fazer juntos, né? Porque ele também estava já iniciando ali com a loja, né? De carro. Aí eu falei, vamos fazer junto? Aí eu acho que vai ser legal, vamos tentar. Aí ele topou e a gente começou junto, a gente estudou até na mesma sala. Uau! E você tinha quantos anos nessa idade? Quando eu comecei, eu tinha 18. 18 anos? Eu era mais nova, lembro assim, da sala, porque eu não conseguia ficar parada. Então, eu saí do colégio, tentei na UEL uma vez, não consegui já. Comecei logo a faculdade lá, a particular mesmo. E aí, a gente estudou junto. E aí, nesse decorrer do tempo, né, tem que fazer estágios, né? Então, eu comecei com o primeiro estágio como digitadora. E aí, trabalhei um tempinho. Aí, depois passei para trabalhar para um hospital. Trabalhei num hospital um tempo também. E tudo assim, no estágio, né? Aí, depois, no estágio, eu fui chamada para trabalhar na concessionária. Aí, na concessionária, eu fiquei mais tempo. Aí, eu fui efetivada. Aí eu amava trabalhar lá na concessionária. E sempre gostei muito, assim, né? E você que foi atrás da concessionária ou como que foi? Na verdade, foi através também do estágio. Uhum. Então, tem, né? Na verdade, eu imagino que ainda tenha uma empresa aqui em Londrina de estágio. Aí eu tinha cadastro lá. E aí eles me indicaram para essa empresa. Menina, eu fiz essa, acho que na época, a época que eu estagiei era a Abre, que era uma agência de estágio. Não sei então, se a minha era CIE. Tem ainda. Acho que é menor aprendiz, alguma coisa assim. Então, foi naquela época. Uhum. E aí eu fui selecionada lá para trabalhar, né, como estagiária. Só que aí fui me dando bem, né, e fui conseguindo trabalhar em várias áreas lá da concessionária, né, em vários setores. Aprendi muito lá. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei lá um tempo. E foi ali que eu tive a oportunidade de comprar minha bis. Comprei minha bis e eu sempre gostei muito de vender. Aí eu comecei a vender lingerie também. Vendia lingerie, vendia sex shop também. Uau, que delícia. E aí vendia bastante. E você conquistou a sua bis tudo com o seu suor. Tudo, sim. Eu lembro que meu pai me ajudou a dar uma entrada. Gente, era tão fácil, né? Comprar bis, comprar carro naquela época. Hoje, meu Deus. Né? Com a entrada, assim, eu digo pelos valores, né? Como valorizou muito, né? Carro e até a bis mesmo, né? Era um valor até acessível na época. Foi super fácil. E aí, eu comecei a ter essa renda extra também dos lingeries.
Porque eu gostava de vender e eu conhecia bastante gente. E aí eu, né, me dei super bem. Fui vendendo e fui trabalhando lá. E aí surgiu a oportunidade, que eu já estava no final da faculdade e surgiu para eu gerenciar uma loja de cosméticos. Aí eu, nossa, aí eu já fiquei assim encantada. Falei, meu Deus, né? Era o que eu precisava de oportunidade como crescimento, porque eu sei que na concessionária eu conseguiria subir de cargo, tudo, mas assim, como gerenciar uma loja, começar gerenciando já era uma oportunidade para poucos, né? E era de indicação, né, de uma amiga minha. E aí eu comecei a trabalhar nessa loja de cosméticos, né? E trabalhei lá, foi na época que logo que eu casei, que eu comecei a trabalhar gerenciar essa loja, né? Aí eu casei, comecei a gerenciar essa loja. E aí foi bem legal, assim, o tempo que, né, eu trabalhei lá, participei, acho que colaborei lá não foi muito tempo, foi acho que uns 2 anos. Mas foi bem, bem legal, eu aprendi muita coisa. Nesse meio tempo, meu pai precisava de uma pessoa para ajudar ele na empresa dele. Porque aí já cresceu a empresa dele, não estava conseguindo mais fazer a parte administrativa. E ele parou de viajar tanto e começou a ficar mais próximo aqui, né, na região. E aí ele falou assim, você não quer vir trabalhar comigo então, né? Porque eu tô precisando de alguém, o valor que você ganhar lá eu te pago aqui. E, né, uma pessoa de confiança para estar trabalhando junto, né? Trabalhando, mexendo em conta, tudo, né? De confiança, já tinha essa experiência também, né? Já tinha adquirido a experiência, então, era para ele também, né? Seria ótimo, né? E aí, eu comecei a trabalhar com ele, né? E ele pegou e me ajudou bastante também, né? Me dando essa oportunidade de trabalhar lá, porque aí eu aprendi mais ainda, né? Porque são áreas totalmente diferentes que eu trabalhei, né? De uma concessionária para cosmético, de cosmético para silos ali, secadores. Então, assim, eu gosto muito de aprender coisa nova, né? Então, eu sempre tava ali aprendendo, né? Aí, eu trabalhei esse tempo com meu pai. E depois de acho que uns 4 anos, mais ou menos, aí eu engravidei da minha primeira menina, né, da Camila. E foi aí, planejada? Foi muito planejada, foi muito sonhada. E acho que foi 1 ano para eu conseguir engravidar dela. E assim, a mãe, né, de primeira viagem, né, desesperada, ansiosa, e não consegui, fiz exames e não tinha nenhum problema. E assim, era acho que mais o psicológico mesmo, né? Da gente querer tanto uma coisa que, né? E aí, depois de 1 ano mais ou menos já na tentativa ali, ela veio. E aí eu trabalhei na gravidez toda ali com o meu pai. E aí quando eu tava para ganhar ela, eu e o Felipe sentamos e conversamos, né? O que nós íamos fazer quando ela nascesse. Porque por mais que fosse um ambiente familiar, para eu levar ela para trabalhar comigo, isso seria muito difícil, porque... meu pai, a empresa dele, ela era na beira da BR. E assim, tinha um barracão, então tinha também a parte de serralheria. Então, assim, solda, tinha muita poeira. Era um lugar, assim... Um ambiente muito insalubre, né? Isso, pra bebê, né? Então, aí a minha mãe, eu lembro que a minha mãe falou pra mim assim na época, olha... Eu já cuidei de você da sua irmã, hein? Agora é sua vez de cuidar. Dona Lúcia nos acompanhando aqui. Você tá vendo, né, Dona Lúcia? Na bunda. Ela falou assim, é sua vez de cuidar da sua filha, hein? Mas eu imagino também que ela tenha falado isso. Ela falou, né? Seguramente ela falou isso, porque ela sabia, né, que na época o Felipe já podia manter, né, a gente em casa, né? Tinha essa estabilidade, já tinha essa na segurança também. Não era uma coisa assim, mas ele conseguia manter a gente, né? E a minha mãe, assim, me ensinou muitos valores nesse sentido da gente, se a gente conseguir ficar com o filho em casa, né, claro, né, é sempre a melhor opção, né? E como na época a gente já podia ter essa oportunidade de eu ficar com ela, então a gente conversou e a gente decidiu que eu ia ficar em casa com ela. E aí meu pai, no meu lugar, é minha irmã que veio no meu lugar. Uau. Aí eu fiquei em casa com a minha filha e a minha irmã veio trabalhar no meu lugar. Que a minha irmã, ela era enfermeira, tudo, mas aí ela também não estava muito contente com o emprego dela e aí ela também se encontrou ali com ele, né? E aí eu comecei a maternidade desse jeito, né? Aí começou
uma outra outra realidade, uma outra realidade, desafio, totalmente, né? E como que foi o primeiro impacto para você? Porque você, desde criança, né, sempre foi muito ativa, muito espontânea, igual eu falei, começou a trabalhar com 11 anos, já em busca aí do mercado, né? Sim. E algo que você, igual eu falei, é um brilho, é algo que vem de dentro de você. Você tem um bichinho aí que não para, né? Enquanto a gente, né, eu falo assim, nesse momento inicial que você saiu da empresa do seu pai para ficar em casa, ganhou o neném, é claro, a mulher ela fica assim, mais, principalmente pós-maternidade, né? Ela fica mais sensível, típica. Mas qual que foi a sensação que você teve? Então, Dri, hoje com as duas eu consigo, assim, ver a diferença de uma para outra, até mesmo eu penso que por idade. Como eu era mais jovem, né? Bem mais jovem. Nós somos jovens, gente. Nós somos novinhas ainda. Então, eu acho assim que eu não tive... como ela foi muito esperada, eu namorei, né, muito tempo. O Felipe, a gente namorou, né, 8 anos. E a gente ficou mais um tanto, né... Então, casado, sem ainda ter filho. Então, foi muito esperado. Então, assim, foi ainda conforme eu tava esperando, né? Então, foi assim... Até, claro, tive as minhas dificuldades, mas tive a rede de apoio, né? Minha mãe sempre ali me ajudando, a minha irmã, a minha cunhada, né? A Mari. Nossa, elas foram muito importantes pra mim, assim. Porque a minha irmã, com a experiência dela de enfermeira... Eu tive alguns problemas assim, né? Os desafios da maternidade, quando você acaba de ganhar bebê, né? Eu fiz cesárea, então aquela situação dos pontos incomodarem bastante. O seio também, eu tive bastante problema, assim, de empedrar meu leite. Então a minha irmã já tinha experiência, então ela me ajudou muito. E a minha mãe sempre estava ali, me ajudando a dar banho, então eu era com uma casa, era com alguma coisa. Então eu tive uma rede de apoio, eu acho que isso é muito importante. Então pra mim ficou assim, mais, digamos que leve, né? Por mais que, como diz, quando o filho chora é a mãe que tem que sacudir ali, mas é muito importante você ter, né? Eu acho até que... é uma segurança maior que você tem, igual você trouxe, uma leveza que você consegue lidar com toda aquela situação. Com certeza, porque fácil não é, né? A gente não é um mar de rosas, né, gente? Como tudo na vida, né? São desafios que aí você que tem que você que tem que saber como que você vai encarar aquilo, né? E então, assim, pra mim, eu não senti tanta essa dificuldade, porque eu tive elas, né? Graças a Deus. E aí, eu junto com a maternidade, em casa, e aí continuei vendendo também minhas lingerie, assim, quando conseguia, né? Às vezes pedia pra minha mãe ficar um pouco com a Camila pra eu atender uma cliente ou outra, então às vezes as meninas até iam em casa. Eu comecei, assim, mais vender para próximos mesmo ali, porque eu não conseguia ficar sem fazer nada, né? Era casa, era bebê e queria vender, fazer alguma... Porque eu não sei, eu penso assim, que a dona de casa, ela é muito cobrada. Ela já se cobra e ela é muito cobrada, né? Então as pessoas olham de fora e falam, mas ela fica em casa. Nossa, ela fica em casa, acha que você fica lá deitada no sofá assistindo, né? Filme um atrás do outro, séries, né? E, gente... Gente, não dá, porque, pelo menos, assim, dá, mas depende do tipo de mãe que você quer ser. Que tipo de dona de casa você quer ser, né? E eu queria ser uma boa dona de casa e uma excelente mãe, né? Então, assim, minha prioridade sempre foi as minhas filhas, sempre será. Então, assim, o serviço de casa deixava esperar, às vezes, até um pouquinho lá, até hoje. Se tiver que esperar a louça lá um pouquinho, vai esperar. Mas as minhas filhas, eu atendo ali, tô sempre pronta ali com elas, né? Lógico, né? A gente dá umas estressadas. É normal, né? Normal, porque, né? Nossa. Senão não é mãe, isso faz parte, até eu falo, para o desenvolvimento emocional das crianças, entenderem que não é todo dia, que a vida não é assim, né? Que não é na hora que elas querem também, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo, né? Trabalhando isso daí, né? E aí, eu fiquei nessa, então, de ficar vendendo lingerie, ficar na maternidade, e fui levando desse jeito. Aí, decidimos, quando a Camila tava com 5 anos, a gente decidiu ter outra. Aí, a gente teve a Júlia, né? E, assim, foi super tranquilo também, foi muito esperada, também muito desejada. Também demorei aí quase 1 ano, mas tudo certo. E aí, o que acontece? Já é um pouquinho mais difícil porque já tinha a primeira, né? Então, a atenção que você tem que dar ali, você tem que dividir, já é um pouco mais, né, tumultuado, né? Mas, e também continuei com a minha rede de apoio, que até hoje continuo, graças a Deus, me ajudam bastante, né?
E aí, quando precisa de um socorro, eu dou um grito lá, né? Mas aí, com a Júlia, o que aconteceu? A Júlia nasceu quando ela tinha quase 2 anos. Aí eu já comecei a ver um pouco diferente. Porque eu sempre fui assim, de gostar muito de ficar em casa com elas, de ser dona de casa e de cuidar delas e de ficar, Você é muito participativa Sim. nas atividades com elas, né? Sou, eu que levo, eu que busco, a maioria é tudo eu. É uma coisa ou outra mesmo que eu delego pro pai também participar, que é pra ele, né, também ter o momento dele com elas também, né, que também é importante. Mas aí quando a Júlia nasceu, logo depois, eu acho que ela tinha uns 2 aninhos, eu coloquei ela na escolinha. A primeira vez que eu tentei colocar ela na escola. Aí coloquei ela na escola, 1 semana de adaptação. Tinha pego uma gripe fortíssima, ficou ruim, coitadinha. Daqui a pouco, pandemia. A tal da gripe forte, eu acho que era até o tal do Covid na época, coitado. E aí começou aquela pandemia louca. Então, já me vi de novo. Porque o que aconteceu? Eu falei, eu vou colocar ela na escola e aos poucos eu vou voltando. Quem sabe eu não vou pra loja com o Felipe. Comecei a amadurecer essa ideia com ele, né? Que ele sempre falou pra mim que gosta muito que eu fico lá com ele, que ele gosta da minha presença lá, porque tem algumas até decisões, assim, né? Que mulher enxerga de outra maneira, né? E até pra vendas, né? Porque mulher gosta também, né? De comprar muitas vezes com outra mulher, né? Quando tem um olhar feminino dentro do ambiente, né? É diferente. É diferente, eu falo. E até você, com essa experiência que você já tem, essa experiência administrativa, né? Sim. Tanto das empresas que você já passou, a sua energia é muito contagiante, né? Então, as pessoas que chegam até a loja, no ambiente, já se sente mais à vontade. Sim. Às vezes, o próprio marido que gosta de ver o carro, às vezes vai com a mulher, vai com a família. Ambiente de família, né, amiga? E já fica ali a sua energia. Eu falo assim, existem 3 fatores que fazem assim, completamente a diferença, né? Ambiente, pessoas e energia, Nossa, né? E a sua energia é sempre alta astral pra cima, e isso influencia, contagia, né? Sim. Quem tá ao lado. E aquele olhar, eu falo, detalhado que só a mulher tem, né? Verdade. Os cantinhos, a decoração. Verdade. Isso aqui não tá bom, vamos mudar. Não gostei disso, vamos tirar daqui, não é? É isso mesmo. Por mais que, né? A loja mulher no ambiente, gente, faz toda a diferença. Faz total. Então, aí ele falou assim, você podia ir pra loja, né? Eu falei, vamos tentar. Aí aconteceu essa pandemia, né? E aí, mesmo assim, com a pandemia, ele tentava já me colocar ali, uma mulher procurando ser atendida por outra mulher, via que meu telefone estava no site, já começava a mandar mensagem pra mim. Então, aí a gente sempre foi assim, eu fui de casa respondendo e trabalhando junto com ele ali, perguntava pra ele alguma coisa que eu não sabia do carro, alguma coisa assim, eu olhava no site e tinha ele como ponte, né? Tenho ainda, né? Até hoje é assim, né? Como ponte ele ali. E aí, depois que passou a pandemia, né? Esses longos anos de pandemia passaram, e aí eu retornei com ela na escola, né? As duas, né? Retornaram pro colégio, e aí elas ficaram no mesmo período, à tarde. Então, de manhã eu ficava, né, 100% ali na maternidade, dona de casa, aquela loucura, né? Tarefa, Amiga, almoço. vamos combinar que é um trabalho, eu falei, quem acha que ficar em casa é uma ilusão, né? É uma ilusão. Mas assim, a mulher, por si só, ela já nasce com uma sobrecarga maior que o homem, né? Sim. E esse ficar dentro de casa, eu falo, até fica a dica pra homens, mulherada, manda pro maridão, porque é um trabalho que não é valorizado, demanda muito tempo, porque você já acorda ali, já tem o café da manhã, aí já tem a louça, já tem o almoço, aí tem que lavar a louça, aí é tarefa, aí é banho, é uniforme, às vezes você tem 2 meninas, demanda tempo, penteadinho na escola, né, às vezes a unha que a gente vai ver, e isso demanda tempo. A hora que você for ver, já tá na hora de você levar pra escola, e ainda com horário apertado. Sim, sempre na correria. Respirou. Sempre na correria. Eu tive que aprender a usar também esses... Ai, meu Deus, esqueci o nome que coloca na geladeira, assim. Planner. Tive que aprender a usar o planner, porque eu sempre fui assim... vai dar tudo certo, né? Então, eu ia no fluxo, né? Só que aí,
comecei a ver que eu tava confundindo reunião de uma com o aniversário do amigo de outra. E, meu Deus, eu falei, não, eu preciso de um planner, gente. Aí depois que eu comecei, agora eu tô mais organizada, assim, né, nesse sentido, porque é muita coisa. É muita coisa pra uma mãe. É médica, é escola não sei do que, é escola não sei do que, é reunião de uma, é reunião e a gente, outra. Né? E a gente às vezes tem que se cuidar, coisas, tem que fazer uma confunde. unha, tem que arrumar um cabelo também, tem que, né? Porque não dá pra também ficar andando de qualquer jeito. Uma coisa muito interessante isso que você trouxe, né? E você hoje, por mais que você é uma mãezona, faz tudo isso, e você sempre é muito vaidosa, tá sempre muito arrumada. Até queria que você compartilhasse um pouquinho, porque eu acho assim, muitas das mães têm essa, não sei se é impressão, né? O que acontece? Às vezes elas acham por estar na casa, eu não preciso me arrumar, não preciso fazer minha unha. E você é uma mãe que, por mais que você cumpre todas as atividades, você tá sempre impecável. Ai, amiga. O cabelo, a unha. Impecável, obrigada, mas não, né? Mas é porque, assim, eu imagino que seja que eu tenho minha mãe muito de referência. E a minha mãe sempre foi, assim, muito vaidosa. E sempre vi que a minha mãe, assim, levantava, já tirava o pijama e colocava uma roupa. Né? Então, eu acho que isso já é o começo ali. Que se você... eu vou ficar em casa mesmo. Eu vou pôr essa camiseta aqui rasgada porque eu vou ficar em casa mesmo. Nessa de você ficar em casa mesmo, você vai para um buraco que você mesmo se afunda, né? Então, eu já passei por isso também, assim, né? No início, quando eu comecei a ser dona de casa. Eu falava, eu vou ficar em casa por esse vestido. Aí eu ia, às vezes, lá fora dar uma volta de carrinho, assim, né? Com a Camila, tá? Falava, ixi, não dá não, voltava pra trás. Porque aí você encontra a gente na rua. Eu falei, gente, o povo vai achar que eu tô louca, né? Falei assim, não, nossa, depois da maternidade, olha o que virou, né? Não, então, por favor, né? Sempre fui muito vaidosa, assim, né? Sempre gostei de me arrumar. É igual eu falei, da manicure mesmo, que eu trabalhava como manicure, então, nossa, me dá agonia. Eu tenho uma necessidade de fazer unha toda semana, e é uma coisa que me faz bem. Tem gente que não liga, que, tipo assim, não é aquilo que vai fazer ela se sentir mais bonita ou não, né? Eu tenho amigas que não liga mesmo, e não é, os outros, não, na verdade, é mais a gente do que pros outros, né? A gente tem que se arrumar pra gente, então pra mim faz bem. E toda semana na manicure, fazer a minha unha, tá com a unha bem feita, pra mim faz bem, que nem meu cabelo. Eu tava com o cabelo mais comprido, eu vivia com o cabelo preso. Eu falei, gente, mas esse negócio... Aí eu tirava as fotos sempre com aquela cara, com o cabelo preso. Falei, não, eu vou cortar esse cabelo, que aí eu já uso ele mais solto. Aí já percebi que eu já tô dando uma, né? Dá uma secadinha e tal, já... Então, assim, tem que ser coisas práticas, né? A gente tem que fazer lá um botox no cabelo, alguma coisa que ajuda ele a ficar mais comportado, dar uma secadinha. Fazer por você, né? Porque eu vejo, assim, que é tanta correria para eles... Demanda tanta correria e eu faço com tanto amor pra eles. Então, por que eu não vou me olhar com amor também? Por que eu não vou fazer pra mim também? Porque se eu não tô bem, como que eu vou passar pra eles? Né? Então, isso eu me vejo muito na minha mãe. Nisso. A minha mãe hoje, até hoje, ela é assim, né? Onde ela vai, às vezes ela chega em casa e fala, meu Deus, onde você tá? Onde você vai? Porque eu falo... muito vaidosa, bem sempre arrumada. Muito arrumada e muito elegante. A minha mãe, ela se veste muito bem. Então, assim, é referência, né? Do que a gente tem em casa. Eu imagino que tenha sido isso, né? E eu nem me acho, assim, que tão arrumada. Eu acho, assim, que eu sou... básica, normal. Mas eu gosto de colocar uma semijoia, né? De ser feminina. E é isso que você falou. Você ter esse autoconhecimento e saber que os combustíveis que faz você estar bem para Isso. você poder cuidar do seu próximo, que é o seu filho, a sua casa, a sua família e tudo mais. Sim, né? sim. Ô, Cecília... E você é uma mãezona, né? Igual você falou, você leva, busca, dona de casa, tudo. Mas você tem uma rotina diária? Não tenho, Dri. Não tenho, nunca. Olha, falar pra você. Já tentei várias vezes, não me adapto com rotina, assim. Tal hora, escovar o dente, tal hora, fazer o lanche, tal hora, fazer a tarefa. Pra mim não funciona. Pra mim funciona o planner lá, assim, eu coloco. Tal dia eu tenho isso pra resolver, vamos supor, né? Mas não que eu tenha que seguir os horários, a rotina certinho. Porque, vamos dar um exemplo. Se eu acordo ali pela manhã e eu coloco lá no meu planner que eu tenho que fazer... que eu tenho que ir lá fora no parquinho com a minha mais nova agora, porque mudou os horários da escola, né? Então tá uma de manhã e outra à tarde.
E aí, se o tempo não estiver bom, e se ela não estiver também muito querendo sair, quer ficar mais quietinha, com mais preguicinha, né? Então, eu sigo meio que assim no fluxo, sabe? Tipo, num... De acordo com o momento de cada De acordo com o momento, é. Hoje à tarde, que nem ontem mesmo, teve uma amiguinha da minha mais velha que foi em casa passar a tarde. Aí eu falei, vamos fazer alguma coisa. Aí, fazer o quê? Eu falei, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa, né? Chama sua amiga e vamos fazer. E a gente foi, deu uma volta, a gente foi na feira, depois, né, no finalzinho da tarde, e levei elas pra comer um pastel, né, ali. Então, assim, eu sou muito espontânea. Então, eu acho que, assim, é a minha essência mesmo, sabe? Eu já tentei fazer, até porque eu pensei assim, às vezes é mais fácil, né? Criar uma rotina, né? Mas pra mim, não foi fácil. Pra mim, eu acho que pra mim o que funciona é essa espontaneidade do momento, é a criança também querer fazer, porque a criança também tem voz, né? Não é porque é uma criança que a gente tem que ignorar e fazer só o que a gente quer e nem só o que ela quer. Então, tem uma medida ali, né? Então, eu acredito e funciona muito bem pra mim assim. Não ter a rotina. Pra mim, funciona assim. Conforme o fluxo. Conforme o fluxo, conforme o dia vai pedindo ali, a gente vai fazendo. Bacana. E você pensa em ter um outro filho, outra filha? Já pensei, mas hoje não mais. Já foi meu sonho já ter 3 filhos. Sempre falava, né? Que eu queria ter 3 filhos e tal. Mas hoje eu já penso diferente. Porque aí eu acho que mudou muito, né? O estilo de vida, o que a gente precisa ter hoje para que os nossos filhos sejam pessoas do bem da manhã, a gente tem que demanda muito tempo, muito dinheiro até, não é? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem, né? Então, uma coisa que você falou muito importante até, dinheiro. Porque o que acontece? Hoje eu vejo muito... Antigamente, era diferente. Eu acho que os pais, né? Tinha 10, 13 filhos. A minha avó mesmo teve 13 filhos, as irmãs da minha mãe, da família. Ela saiu muito cedo de casa. Mas hoje, muita gente... mas se naquela época, quem criou 13, cria 10 hoje. Hoje já é mais desafiador. Porque, querendo ou não, fala, mas não precisa de dinheiro. A minha opinião, né? Eu respeito a opinião de todo mundo. Mas, assim, para você criar um filho pensando no futuro, a educação, a tecnologia, você precisa de dinheiro para você pagar por uma atividade física, né? Eles estar em ambientes culturais, aprender. A gente não pode ser hipócrita, né? A gente não pode ser hipócrita e falar. Porque você quer o melhor pro teu filho. O melhor pro teu filho é o quê? É fazer um curso que agrega para ele depois. É você levar e buscar tem que ter dinheiro para gasolina. Sabe? Estacionamento. Aí criança já vê alguma coisa, já quer comer, já. Então, assim, claro, cada um vive a realidade que quer, né? Mas você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar que pode ser que não passe depois numa universidade, que você tenha que pagar uma faculdade particular. Então, assim, eu quero o melhor. Eu e o Felipe, a gente conversou sobre isso assim. A gente quer o melhor para elas. Então, o melhor para elas é o quê? A gente ficar com as duas. Pra gente, né? Como eu disse, se Deus mandar a gente cuida com amor, com carinho e dedicação total, né? Mas nosso plano não tá. Nosso plano não tá, mas se estiver no propósito de Deus, manda Deus. Amém. Se Deus estiver mandando aí, amém, Senhor. Eu vou amar e cuidar e a gente vai correr atrás do dinheiro que Ele providencie. Que gostoso. Ô, Cecília, e hoje, qual que é o seu maior desafio? Meu maior desafio hoje, nesse momento, está sendo eu voltar para a loja. Porque aí, o que acontece? Com as duas estudando no mesmo período, estava mais fácil ano passado, né? Aí agora mudou. Porque a minha mais velha foi pro 6º ano, então era um horário diferente, é de manhã. Então tá ela de manhã e a outra à tarde. Então, assim, eu ainda tô tentando me habituar ali, sabe, nos horários, no nosso cronograma, nos cursos à tarde que ela faz, pra eu conseguir voltar 100%, assim, do jeito que eu quero voltar, né? Mas e como mãe, o que você acha melhor nessa experiência? As duas estudar no mesmo horário, porque elas têm quantos anos de diferença? Tem 5 anos. 5 anos de diferença. Requer atenções distintas, né? A gente sabe, uma quer uma coisa, a outra quer coisa, a mãe tem que se dividir. Então, hoje, com a experiência sempre ela estudando no mesmo horário, e hoje são horários, né, diferentes. O que você acha melhor dentro da maternidade? Horários diferentes.
Eu tô achando muito bom para elas, porque uma já tá com 10 anos, a outra com 5. Então, são fases bem diferentes, né? Então, a de 10 com o pezinho ali na pré-adolescência, então, assim, questão comportamental, muita conversa, né? Você sabe, né? Ela é um anjo, né, gente? Graças a Deus. Eu tenho filhas maravilhosas, não tenho o que reclamar. Mas demanda muito tempo, muita conversa, muito amor, muita energia. paciência, muita energia, muito discernimento, muito Jesus no coração, né? Então, assim, eu hoje vejo que é melhor para elas, assim, a qualidade do tempo comigo, né? Aí eu tenho tempo com uma exclusiva, né? E o tempo exclusivo com a outra. Então, eu acho que nesse sentido é melhor. E qual que é o seu maior propósito de vida hoje? Ai, Adri... Olha, eu acho assim que do jeito que eu tô caminhando, eu gostaria que continuasse nesse caminho, assim, sabe? A minha família voltada sempre, assim, para Deus, em primeiro lugar. Porque a gente, estando embaixo, né, da proteção dele, eu acredito que a nossa vida flui. Ele vai preparando. Qualquer dificuldade que venha, a gente junto e seguindo a palavra dele, não tem o porquê a gente se desesperar, né? Dificuldades vêm, mas a gente, em família, a gente consegue resolver e consegue ali, né, junto vencer. Então, meu propósito eu coloco em primeiro lugar ali Deus e a minha família. Então, assim, a minha casa estando em harmonia, a gente se dando bem, né? Futuramente, né? Quando as minhas filhas casarem, eu já peço pra Deus, eu falo, Deus, prepara aí os meus genros, já converso com ele desde já, pra ele já ir preparando desde pequena, já ele ali, pra ser uma pessoa boa, pra entrar em casa e somar e ser um filho aqui com a gente, né? Que a gente esteja cada vez mais unido e trabalhando junto, né? E trabalhando junto com o Felipe, né? Na loja, né? E tô trabalhando para isso, né? Tô me ajeitando aqui, me ajeitando ali para voltar para lá, né? Mas eu sei que para Deus, né, tem o tempo certo, né? Então, tudo é no tempo dele, né? Falo, tudo na nossa vida tem um processo, né? Então, muitas vezes, eles às vezes nos forçam a passar determinadas situações, Sim. momentos que muitas vezes fogem do nosso plano, do que realmente nós gostaríamos de estar fazendo, mas Sim. porque ele quer entregar algo maior. Lá na frente tem, né? Falar a terra prometida. Então, a gente precisa passar por esse deserto, né? Que são esses momentos desafiadores. Sim, eu até me lembro, assim, quando foi depois da pandemia que eu comecei a conversar com o Felipe sobre voltar, né, na loja, eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria, se eu queria ver outro emprego, né? Eu comecei a ter, assim, porque aí começou o tal do empoderamento feminino. E o empoderamento feminino começou a ficar na tecla de que mulher bem-sucedida é mulher que trabalha fora, né? E aí eu comecei eu me sentir menosprezada, assim. Eu falava, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Comecei a me colocar em dúvida. E era uma coisa que eu tinha muito certeza, a maternidade, né? E ficar em casa com as minhas filhas, tudo. Era muita certeza que eu tinha. Eu já comecei a perceber que já estava mudando aquilo em mim. Que esse empoderamento, que assim, será que é isso que eu tô entendendo? Será que o empoderamento é trabalhar fora, né? E pagar alguém para ficar com minhas filhas, né? Porque no início eu acabei fazendo isso, né? Eu tive 2 babás até, assim, nesse começo de eu voltar pra loja. Que já que a Júlia não tinha se adaptado no colégio, no começo eu tentei ter essas babás em casa. E eu comecei a ver que não era aquilo. Não era aquilo, gente. Não é a mesma coisa. A gente que tem um tempo em casa com criança é uma coisa. E quando a gente, né, não é outra coisa. Mas como, graças a Deus, assim, eu podia ter essa opção de não precisar trabalhar fora, então eu decidi, né, ficar. Mas, assim, é uma coisa que ficava na minha cabeça, sabe? Eu falei, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô me deixando de lado e me dedicando só a isso? Será que tá certo isso? Será que dentro de mim eu não tenho vontade de fazer uma outra coisa, me realizar profissionalmente, né? E aí, hoje, eu já sinto essa paz, sabe? De que cada
coisa na hora certa, que hoje eu tô vivendo essa maternidade ainda com elas, que a de 5 anos principalmente me exige muito meu tempo, né, atenção. A de 10 também, porque nessa fase que ela tá também, pra ela também não é fácil, né, pra ninguém, né, que passa nessa fase de pré-adolescência é fácil. Então, assim, eu sinto no meu coração a paz que eu fiz a escolha certa. E aí, quando eu penso assim que, mas eu poderia estar me realizando profissionalmente, aí eu falo, Senhor, me lembra aqui, Senhor. Aí eu começo a lembrar tudo que eu já plantei, que eu colhi, que eu tô colhendo, como é que tá sendo, né? E que tá valendo a pena. Que foi a melhor escolha que eu fiz, né? Por eu poder ter essa opção, né? Porque eu entendo que tem muita mãe que não pode, não tem essa opção, né? Ela tem que colocar em creche, colocar em escolinha ali o dia todo e tem que trabalhar, não adianta, né? E tem muita mãe também que se sente melhor assim. Coloca as crianças no colégio, sente bem mesmo, não fica nesse apego, né? De ficar o tempo todo, né? Pensando só na maternidade, né? Mas meu negócio... A maternidade, você tá ali acompanhar mesmo, e estar junto, essa conexão, exatamente. Olha que bacana. E querendo não faz toda a diferença, eu falo, quando criança e adolescência, né? A primeira infância até os 7 anos, a segunda infância até os 12 anos, quando tem essa atenção mesmo dos pais estarem presentes, né? Igual você é 100% presente, isso vai influenciar muito na vida adulta dessa criança. Sim, é isso que eu penso, porque aí eu lembro da minha mãe, né? Como ela influenciou na minha vida, né? Porque aí enquanto ela conseguia acompanhar meu pai, ela ia e levava a gente. Mas depois ela fez uma escolha. A escolha de quê? Da maternidade. De ficar comigo, com a minha irmã, pra não atrapalhar a gente nos estudos. Ficar ali próximo à família do meu pai, né? Que a minha mãe, a família dela é toda de Rondônia. Então ela fica sozinha aqui comigo, com a minha irmã, né? Então a nossa família, a gente sempre foi muito... A gente sempre teve muita conexão, assim. Sempre teve muito perto. Por causa disso, né? Porque a gente foi criada por ela e por ela ter ficado com a gente o tempo todo, né? E depois que elas passarem essa fase, digamos assim, da adolescência, estiverem um pouquinho maior, né? Você pensa em retornar pro mercado? Eu penso, Dri. Você pensa? Uhum. Eu penso que sim, porque aí eu acho que aí já é uma nova fase, já... Aí eu penso que eu vou continuar ali na loja, tudo, mas se eu sentir no coração alguma coisa diferente, que eu tenha aqui atrás de um gás, alguma coisa, né? Aproveita. Aí, vamos, você se joga, vamos viver. E qual o maior legado que você quer deixar? Olha, legado que para minhas filhas, você diz? Isso. Para minhas filhas, a primeira coisa que a gente conversa muito é muita honestidade, né? Então, assim, o maior legado, assim, que eu quero deixar para elas é que elas sejam pessoas honestas, né? Com caráter, que é a base. É o mínimo para uma pessoa, né? Hoje, ser alguém. Se você quer ser alguém, você tem que ser honesto. Honesto com você, honesto com teus pais, honesto com a vida. Porque tem consequências. Meu pai sempre me ensinou isso. Falou, tudo que você faz, um dia a conta vem, né? E eu falo muito isso pra elas. E assim, e também tudo que você não experimenta, você não sente falta. Então, se você não experimentar, sei lá, cigarro, você não vai sentir a falta do cigarro. Se você não experimentar, então... Né? Eu trabalho muito isso com elas. Falo, olha, a gente pego a Bíblia, eu falo, olha, na Bíblia tá escrito isso e isso. Quando surge alguma dúvida, né? Ai, mãe, tal coisa é pecado. Aí eu pego junto com elas e falo, vamos estudar aqui. O que Deus fala? Ai, Deus fala que isto é pecado. Então, se Deus fala isso, a gente vai ter consequência. Uma hora Deus pode permitir que alguma coisa aconteça, né? Porque a gente pecou. Então, elas já regalam uns olhos desse tamanho. A gente tem que ter, né, essa base. Clareza, tem que ter essa clareza com as crianças. A gente tem que jogar limpo com elas, porque se a gente não der essa educação para elas, o que vai ser, né? É o jeito que já tá, né? É desafiador. Exatamente, é uma luta por dia. Você falou uma coisa interessante, que quando ela tem dúvidas, você sempre vai na Bíblia, né? E por falar em Bíblia, né? Você também recentemente virou catequista. Sim, eu tô aprendendo. Estou aprendendo a ser catequista. Como que foi? De onde que surgiu essa inspiração? Então, na verdade, assim, eu sentia no coração, assim, eu comecei a sentir uma vontade... E aí, a Camila, né, minha mais velha, começou a ser coroinha. A gente mudou de paróquia, porque a gente, né, nós mudamos de casa. E aí, ela começou a ser coroinha, que uma amiga dela influenciou bastante, que é também. E ela começou a sentir vontade, né?
E aí, aí eu peguei e fui trocar ela de paróquia. Porque nós mudamos e ia ficar ruim pra levar ela na outra. E aí, o senhor lá que fica fazendo as inscrições, pegou e falou pra mim, falou assim, você não quer ser catequista? Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente tá precisando, né? Tem muita turma, e você já vem trazer ela pra fazer e já fica com uma turma no mesmo horário dela, né? Aí eu falei, posso pensar, né? Ele falou, não, pensa, aí depois você me fala. Aí eu comecei a pensar, conversar com Deus. Eu falei, será que é o momento? Será que eu vou conseguir, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou me desafiar, eu vou tentar. Porque aprender é sempre bom, né? Ainda mais, né? Falar de Deus para outras crianças, né? Então eu tô aprendendo lá agora. Eu comecei agora, tem uns 3 meses. Uns 3 meses. Que eu tô lá, tô aprendendo. Eu falo que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, né? Porque criança, olha, fala pra você. É muito, muito legal. Porque aí eles vêm com as perguntas e a gente tem que dar um jeito de responder, né? E aí a gente vai estudar e começa a descobrir, né? O quanto é importante, o quanto é interessante a história, né, de Jesus, o que ele tem para deixar pra gente também, né? Eu falo, quanto mais a gente aprende algo, mais curioso a gente fica, né? Eu falo, é mais curiosidade e é algo infinito. Porque eu falo que ao mesmo tempo que a gente descobre, aprende, é muito complexo, né? Sim. E você quer ir naquilo que nunca acaba e é muito gostoso. Nossa, e eu assim, graças a Deus, eu tive uma sorte de ter tô tendo uma professora excelente. Excelente, ela tem assim um conhecimento, uma pessoa incrível. Ela estuda mesmo, ela lê livros também, assim, né, sobre a nossa igreja católica. E aí, filmes também, ela indica, série. Aí eu tô aprendendo muito com ela. Então, eu tô tendo muita sorte, assim, eu espero que um dia ser, assim, nossa, 50% do que ela é, porque ela é realmente muito boa. É gostoso quando tem essas pessoas por perto, Nossa, foi que Deus enviou mesmo, falou, olha, pra você aprender mesmo, pra ser uma catequista boa, é essa professora aqui, ó. Olha, gente, quando você toma uma aguinha aí, Cecília, eu queria aproveitar... Você é muito querida, viu? Muito, muito, muito querida. A gente já consegue sentir uma galera nos acompanhando, tá? Um beijo pra vocês que estão nos acompanhando. E eu sei que vocês estão ansiosos para o sorteio que eu falei, né? Olha só, eu vou dar 2 recadinhos pra você. Nessa segunda-feira, nós iniciamos a semana do Dia das Mães. Que coisa boa! Estamos aqui com a Cecília, que é uma grande mãe, né? Ela tem a sua história profissional antes da maternidade e depois da maternidade. Gente, independente se você é a mãe que trabalha fora, se você é a mãe que trabalha dentro da sua casa home office, se você é a mãe que se dedica 100% à maternidade, mãe é mãe. Seja de onde for, do jeito que for. Ninguém substitui a sua mãe, né? Eu falo uma palavrinha tão pequena com significado tão grande. E toda mãe gosta do quê? Gosta de beleza, né? De bem-estar. E eu vim falar hoje da CL Marques. Vocês viram que no início do programa teve o VT. Isso mesmo. A CL Marques, a clínica de estética, saúde e bem-estar, está com uma super promoção. Mas olha só, é somente nessa semana que é o Spa Prêmio para todas as mamães. Para vocês que entrarem em contato lá, fecharem o pacote, vocês vão com uma massagem relaxante. Vocês viram lá? Ai, gente, eu não queria ir embora nunca mais, sabe? Massagem relaxante, massagem com pedras. Você pode escolher, tem para todos os gostos, tá? Então tem a massagem com pedra, a massagem com ventosa, só a massagem mesmo, tem a massagem com bambu, do jeito que você quiser, tá? Entre em contato, garanta a sua massagem aqui, ó, nessa semana do Dia das Mães. E se você ainda não comprou no presente da sua mãe, gente, não tem erro, é na certa. Toda mãe, gente, eu falo, já tem essa sobrecarga, né? Independente do tipo que mãe, ela merece estar bem para fazer o bem. Um momento só dela, sabe? É muito mais além do que uma simples massagem, sabe? Você sai com a sua energia renovada, com o corpo renovado. Então a CL Marques Estética e Saúde fica na rua Pernambuco 1210. Tem o VT que vocês viram no início do programa, né? E no final do programa vocês vão conferir ele novamente, tá? E pra você que está assistindo aqui, se você é mãe ou não, gente, essa semana já tá recheado só com mãezonas aqui. Mas me chama lá no direct do nosso Instagram, Estúdio Podcast
Podcast Londrina. Me fala um pouquinho da história, quem é você, como que você pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Fala o que você faz, o seu serviço, quem que é você. Você já pensou você estar aqui podendo falar do seu negócio? Quem sabe você não é a próxima convidada a estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história, não é mesmo? Me chame lá e me convide para tomar um café, que eu adoro. E se você quiser ter o seu podcast aqui também, é o lugar certo, tá? Me chama lá e saiba mais. E voltando aqui no nosso bate-papo gostoso, Cecília, a toda a sua história, um pouquinho que você já compartilhou aqui com a gente, graças a Deus hoje você não é todas as mães, né, que tem esse privilégio de ficar na casa, e querendo ou não, por você ter esse privilégio hoje de ficar na casa, e eu falo assim, na sociedade que nós vivemos, infelizmente existe muita pessoa maldosa, invejosa, né? Muito. Inclusive você já foi atacada várias vezes, né? Sim. Questão de clonagem de WhatsApp, de redes sociais, né? Sim. E não foi nenhuma nem duas, Não, né? mas era a então última. você é muito atacada também por haters, né? Pela visibilidade que vocês têm aqui na cidade de Londrina e região. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho como que você lida com esses haters. Então, Dri, na verdade, assim, a gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo, né? Então, assim, sempre a gente tá aprendendo. Mas, é uma coisa inevitável, né? A gente tem que aprender a conviver, porque quanto mais a gente é visto, mais gente falando de você vai ter, e falando bem, falando mal, e vai falar do mesmo jeito, né? E vai tentar prejudicar de qualquer maneira, né? Por isso que, assim, eu acho muito importante a gente estar com a família unida e estar sob a proteção de Deus. Pode falar, mas o que no final das contas que vai ser isso. Por quê? Porque se você tiver em comunhão com Deus e a pessoa vir tentar estragar qualquer coisa que você tenha, se você tem fé, se você persistir e não ficar dando ouvido, uma hora a pessoa cansa e passa, né? E se não cansar e passar, vai lá, coitada, vai nadar, vai morrer afogada, porque assim a pessoa é digna de pena, né? Porque a gente que não tem tempo para ficar pensando em fazer o mal pro outro, não consegue entender, né? Tipo, qual que é a lógica, né, disso tudo, né? Vai viver tua vida, amado, né? Vai ser feliz. Agora fica aí clonando número, fica mandando mensagem, né? Isso aí a gente já aprendeu. Quanto mais a gente aparecer, mais vai aparecer gente. Quantas vezes já tentaram fazer isso com vocês? Olha, no meu celular já, acho que umas 5 vezes já. Do Felipe até mais. Do Felipe teve vez de clonarem mesmo, assim, acho que clonaram 2 vezes a dele, clonar mesmo. E aí é todo uma dor de cabeça, né? Porque aí você fica sem telefone, o meio de trabalho dele hoje, né? Muito celular, precisa dos contatos, de WhatsApp, né? O cliente vem, primeira coisa é pelo WhatsApp hoje, né? Então, dá uma dorzinha de cabeça ali, né? Acaba incomodando um pouco. Mas aí a gente vai fazer o quê? Não tem que fazer, tem que deixar a pessoa ser feliz do jeito que ela acha que ela é, né? Porque se estivesse preocupado com a vida dela, com a felicidade, com as coisas dela, não tava com tempo pra... Isso que eu ia falar, a pessoa tem que ter muito tempo. Tem que ter. Muita amargura no coração, né? Muita amargura. Como a gente não tem, né? Aí a gente não sabe como é que é, né? Então, se a felicidade da pessoa é essa, né? Eu falo assim, a gente tem que orar e que Deus abençoe, porque gente feliz não enche, não enche o saco, né? Exatamente. Porque sempre vai ter, né? Não vai ter jeito. Gente feliz não enche o saco. Infelizmente é uma pessoa que ainda não encontrou, né, o amor de Deus, né? Porque quando você encontra, quando você se sente amado, se sente querido, você não tem tempo pra isso. Você se dedica ao que realmente importa. Você se dedica ao teu trabalho, à tua família, aos teus estudos. Você não fica perdendo tempo cuidando da vida do outro. Então, isso sempre vai ter, né? Faz parte. Vai fazer parte. Faz parte. Então... Cecília, o que a vida te ensinou com as suas filhas? Nossa, me ensinou a ser gente. Gente, é uma coisa assim, sem explicação, né? Só quem é mãe realmente entende o quanto a gente muda, o quanto a gente melhora. A minha vida antes delas e depois são vidas totalmente diferentes, assim.
né, nunca fui uma pessoa ruim, mas eu era uma pessoa mais impaciente, era uma coisa assim, a gente começa a ter mais, não sei nem a palavra, mas a gente começa a ter mais empatia. Lembrei. Empatia. É uma coisa assim que você se coloca muito no lugar, né, da pessoa, com o filho, e elas me ensinam diariamente, né? As crianças ensinam pra gente diariamente. Se a gente tiver com os ouvidos ali atento, né? Diariamente. O que elas perguntam, o que a gente fala, a atenção que a gente dá, o olho no olho que a gente conversa, né? Porque é muito importante a gente conhecer o filho da gente 100%. E eu posso seguramente falar, ainda não vou falar não, porque, né, vai que, né? Mas, né, a intimidade que eu tenho com elas, do olho no olho, a conversa que eu tenho ali no pezinho do ouvido ali, ó, é sagrada. Então, assim, eu aprendi a ser mais paciente, eu aprendi a ter mais empatia, eu aprendi a ser uma pessoa melhor, né? Ai, gente, é tanta coisa. Nossa, eu não sei como é que pode, né? Um filho mudar tanto a vida da gente, assim. Só a gente que tem, que a gente entende mesmo. É um amor, assim, incrível. Eu vejo que eu me sinto uma pessoa melhor a cada ano que passa. Não sou a melhor pessoa do mundo, óbvio. Tem meus problemas, tem muita coisa pra resolver, pra melhorar, né? A gente tem as nossas crises existenciais, né? Mas é uma coisa, assim, que só quem é mãe sente. Eu falo assim, ser mãe é um dos maiores desafios. Sim. Porque é muito complexo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que parece que você faz tudo pelo seu olhar, sim, né? Se fosse com meu filho. E depois que você vira mãe, eu falo, você paga a língua? Paga bonito. E ainda tem gente, né? Muitas pessoas, assim, eu conheço mesmo, que mesmo sendo mãe, ainda julga outras mães, né? Ainda julga. Aí eu falo, gente, a gente tem que ter mais esse olhar de carinho com a outra mãe, porque, gente, é um papel tão desafiador, tão difícil, né? Que a gente tem que somar na vida do outro, né? A gente tem que tentar ajudar de alguma maneira, né? Então, assim, eu tenho muitas amigas que me ajudam, que eu falo, né? Você é uma delas, que, assim, que são como psicólogas, né? Na minha vida, né? Então, a gente dividindo as experiências. Então, assim, eu tento, nesse sentido, ser melhor, assim. A gente tá sempre aprendendo, né? Sempre tentando... Até, assim, mesmo com nossos traumas de infância, alguma coisa que traz, né, da infância, que você quer desbloquear, que não quer passar pro filho, né, pra filha. Então, a gente tem que estar sempre buscando melhorar conhecimento. Né? E eu acho que isso ajuda muito na criação, na educação, né? Porque aí fica... Você mesmo se sente mais leve, uma mãe mais leve, não se cobra tanto. E que se alguém vir cobrar, você também nem liga, porque você fala... E você tem esse autoconhecimento de que você está fazendo o que precisa ser feito para o seu filho. Você está fazendo o seu melhor, né? A gente sempre faz o nosso melhor. E a realidade de cada mãe é diferente, né? Totalmente. É diferente a realidade, a rotina de cada um, a família. Igual que você falou, vem crenças lá desde infância, adolescente, a cultura, a convivência com os amigos, a escola, a ambiência, tudo isso influencia, né? Totalmente. Uma coisa que a gente falou aqui muito importante... Além de você, né, ser tudo isso, essa mãezona aí que sempre tá presente e tal, e dona de casa, ajuda o Felipe na loja também, é catequista, tudo. Olha quanta coisa, vocês estão vendo, né, gente? Olha só, né? Sempre uma amiga, parceira, a gente sabe que você é muito mais do que só uma amiga. Inclusive, gente, quantos afilhados você tem? 5. Eu não conheço uma pessoa que tenha mais afilhado que ela. Pelo amor de Deus, não me chame mais essa mulher para ser afilhada. Porque, olha só, você sabe que madrinha carrega o papel de mãe, né? Digamos assim, na ausência da mãe. Sim. E você, além das suas filhas, então, a gente já percebe a pessoa que você é, querida, com todos os princípios e valores que você traz só para os seus afilhados. Você tem 5 afilhados. Sim, eu tenho os 5 afilhados. E, assim, são pessoas
todas próximas, né? Que já eram amigos, assim, né? E fortalece também a amizade, né? Então a gente procura sempre estar junto, né? Com a correria, com a vida, com a rotina, né? Você sabe muito bem que eu sou madrinha da sua, né? Eu ia falar, tava esperando você concluir e eu vou falar uma coisa. Porque assim, em meio a tudo isso, essa correria, rotina das suas filhas, né? Sim. Que demanda tempo, tudo isso. A gente sabe que demanda tempo, energia, tudo mais. Sim. Você tem 5 afilhados e você sempre é muito presente, né? Na vida de um e de outro. A gente sempre acompanha nas redes sociais, em todos, né? De todos. Às vezes passa alguma data, eu fico bem quietinha, né? Daqui a pouco ela tá, comadre, você tá na sua casa? Vem no meu afilhado. E você assim com todos, né? Que carinho gostoso. Da onde que você tira tanta energia? Na verdade, a gente gosta muito, né, de estar com pessoas, né? De estar com crianças, então é um presente, né? De Deus, né? Então, assim, eu penso muito assim, sabe? Se vocês escolheram a gente como padrinhos, gente, é muito sério escolher padrinho e madrinha. São segundos pais que você tá escolhendo, né? Então, assim, a gente... Ainda eu e o Felipe, a gente sempre conversa, meu Deus, a gente faz tanto tempo que a gente não vê, né, um dos afilhados, às vezes correria de um dos pais é mais do que a nossa, né, então às vezes é mais difícil de encontrar, mas assim, quando a gente tá junto, é como se, né, tivesse visto na semana anterior, né, mas a gente se sente muito honrado, né, de estar presente, assim, de conseguir, de alguma maneira, estar presente na vida deles, né? Eu acho muito importante. Eu tive uma madrinha muito importante na minha infância, principalmente, assim, sabe? Ela morava em outra cidade e aí eu ia pra lá, passava fim de semana, dormia na casa dela. Então, assim, eu acho que isso me fez querer ser uma madrinha também, assim. Não sou presente quanto eu gostaria, porque, né, são 5 e tem a rotina ali, a correria de casa, com as filhas, tudo, mas sempre que a gente pode, a gente dá um jeito, né? A gente dá uma ligadinha. É bem presente, assim, porque 5, mais as suas 2, mais o sobrinho. Minha amiga, você já pode montar uma creche. Já posso montar, gente. Já pode montar uma creche. Aceito. Adoro, gente, eu adoro a casa cheia de criança, você sabe, né? Eu amo. Agora essa casa que a gente tá, ela é menor, então assim, a gente não tá mais recebendo tanto quanto a gente recebia na outra casa que era maior, né? Lembra? A gente fazia muita festa com criança. Eu sempre gostei muito de criança tá em casa. Eu gosto que as minhas filhas estejam sempre com amigas ali, aproveitando a infância, né? Eu acho que criança tem que estar com criança, né? E aí eu gosto de cuidar, de chegar, chamar uma afilhada pra vir em casa, vem cá que eu vou fazer um bolo pra você. Vamos ali, né, brincar um pouco junto, né? Eu gosto bastante de casa cheia também, né? E a energia de criança contagia, né? Sim, nossa, criança é vida, gente. Criança não é fácil cuidar, mas olha, é uma alegria. Onde tem criança, tem alegria. Fala assim, é um dos maiores... Pra mim, né, como experiência também de mãe, eu falo que é o maior amor de todos. Não existe amor maior do que o amor de mãe pro filho. Não, meu Deus. Depois só que eu virei mãe, que eu acabo entendendo muito, a maioria das pessoas, né? Que a gente acaba entendendo o que a nossa mãe queria nos falar com nossa, aquilo. Não, e o que é bom nisso, foi até bom você falar, eu comecei a enxergar minha mãe com outros olhos. Meu Deus do céu. Eu sempre, assim, me dei super bem com a minha mãe, mas eu e minha mãe, a gente tem um gênio muito parecido. A gente é muito agitada, a gente tem gênio forte, assim, de que já que fala, já fala logo, a gente não leva desaforo. E a gente sempre, assim, batia de frente. A gente batia bastante de frente uma com a outra, principalmente na adolescência, né? Que aí a gente, adolescente, acha que sabe tudo, né? Agora eu tô passando, gente, eu tô pagando tudo. Ainda não cheguei lá, mas tá quase, né? Eu tô no caminho da adolescência. Tá vendo? Mas, eu vejo assim que hoje hoje não, né? Logo que eu ganhei a Camila, meu Deus. É nos primeiros, gente, não precisa demorar muito. É nos primeiros dias ali de vida do teu filho, você já vê tua mãe com outros olhos. Você fala, meu Deus, olha o que a minha mãe passava. E não é só fisicamente, emocionalmente, né? Hoje, ainda um pouco de mais tempo, né? 10 anos depois, né? Eu vejo que emocionalmente, como que, assim, ela passou aquilo sozinha. Eu tive a rede de apoio. A minha mãe não teve a rede de apoio dela aqui, né? A mãe, as irmãs, todas em Rondônia. Ela veio pra cá com a cara e com a coragem. Então, assim... Parabéns pra dona Lúcia! Parabéns, minha mãe, eu vou falar pra você. Guerreira! Não é pra qualquer uma, né? Guerreira. Não é qualquer uma. Se fosse outra, poderia ter ficado lá com a família dela. Meu pai sempre viajou mesmo, né?
Ela falou, aqui vou que é ficar muito mais cômodo, né? E não, ela veio com a cara e com a coragem. E ela criou a gente aqui, educou a gente muito bem, eu e minha irmã. Eu falo assim, né, com qualquer tipo de problema que a gente tem, assim, mas a gente cresceu, assim, mulheres de caráter, mulheres, assim, fortes, sábia. A gente cresceu numa educação, assim, muito boa, sabe? Minha mãe sempre levando a gente pra igreja junto com ela. A gente sempre foi muito companheira dela também, né? Até hoje. Então, minha mãe é muito minha amiga. Não fico um dia sem falar com a minha mãe. Ai, que gostoso. Não fico. De manhã ela já mandou mensagem. Bom dia, tudo bem? E ela manda lá no grupo já da família. Bom dia, Cecília, Silvia, tudo bem? A cara dela. Aí, tudo bem, mas daqui a pouco ela não aguenta. Ela liga. Aí liga e conversa. Daqui a pouco ela já aparece lá. Ela é um barato. E minha mãe é muito animada também, né? Minha mãe é, nossa. Alta astral. Onde ela vai. Então, assim, as meninas amam estar com ela. Vó, né, gente? Vó, né? Eu falo pra ela, fala engraçado, né? Comigo não podia nada, né? É sempre assim. Ô, Cecília, você é uma pessoa cheia de conhecimentos também, né? Fala assim, tanta educação dos filhos, tudo que a gente vê hoje, o nosso desenvolvimento pessoal muda constantemente dentro da sociedade. E você está sempre por dentro de tudo, sempre muito antenada, né? E onde que você busca tanto conhecimento? Olha, Adri, eu gosto muito de ler, então eu gosto de ler livro, eu gosto mais de ler até do que assistir. Tipo, assistir jornal mesmo é uma coisa que já não tá fazendo mais parte, porque a gente vê muita coisa ruim. Então, eu selecionei muito, assim, a parte de televisão. E eu acho que também até com a idade vai fazendo com que a gente selecione, né? Pessoas que te tragam, né, conteúdo também, que te enriquece, né? Então, essa troca de conversas, até em café da tarde com amiga, né? Muitas vezes, nossa, eu tenho amigas, assim, de tudo quanto é tipo de profissão, ou de mãe também, que pensam assim, né, às vezes diferente, e eu acho que é importante a gente ter convivência até com quem pensa diferente, né, pra gente ter uma outra visão, de poder entender o porquê de pensar daquela maneira, né? Então, eu falo assim que eu sou muito abençoada por Deus, por ter pessoas assim na minha vida, né? Que tem conhecimento, que agrega, né, na vida da gente. Então, eu sempre tô antenada nesse sentido, na leitura ali dos livros, às vezes em sites, assim, mas em conversas mesmo. Eu gosto muito de conversar. Então, onde eu tô conversando com alguém. Meu Deus, meu marido tira sarro até, né? O Felipe fala assim, tá com sede, Cési? Porque eu falo é uma terapia, né? É uma terapia. Acho que é por isso que a gente se dá bem. Aqui é o lugar certo, né? Já vamos conversando aqui, vamos interagindo. Ô, gente, aproveita você que está nos assistindo aqui, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Nos ajuda a compartilhar, gente, histórias inspiradoras que tem aqui toda semana. Ativa o sininho pra você não perder nenhum, gente. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui, hein? Cecília, estamos há mais de uma hora nesse bate-papo, tá? Já dá pra perceber que tudo isso que você passou, a pessoa que você é, né? Cheia de energia, como você é querida pelo pessoal. Um beijo pra vocês que estão nos acompanhando, tá? E nesses quase minutos finais, a gente tem aqui uma pegadinha, tá? Adoro pegadinha. Eu vou te falar algumas palavrinhas-chave e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? Combinado. Ai, gente. Medo. Deus. Tudo. Amor. Família. Fé. Necessário. Esperança. Nossa, esperança a gente tem que ter. Um sonho. Que a minha família esteja sempre unida. Medo. De perder a minha família. Uma inspiração. Só uma? Tem várias, gente, graças a Deus. Vou colocar o meu esposo, o Felipe. Admiro muito o Felipe. Inclusive, gente, Felipe, pra vocês que, se vocês é amiga da Cecília, tá aqui nos acompanhando, que tá assistindo agora, vai assistir depois, ele esteve aqui no nosso programa na semana retrasada, tá? Procura aqui no nosso canal, se inscreve no canal, que você vai ver lá Felipe Dreves, ele que é da Ideal Veículos, junto com a Cecília Dreves também, até assiste lá, até nós falamos, né? Por trás de toda pessoa de sucesso, todo homem de sucesso tem uma mulher de sucesso, e tudo isso que você compartilhou aqui faz parte do processo, né? Sim. E que você ajuda ele na parte da administrativo também. Sim, lá, também. Né? Cecília, atividade física ou sedentarismo?
Eu amo atividade física, só ando em falta, mas eu amo. Alimentação saudável ou guloseima? Ai, pode ser os dois. Eu amo os dois, gente. É incrível. Incrível. Eu gosto de me alimentar bem, mas as guloseimas me ganham. Acordar cedo ou dormir tarde? Os dois. Os dois, em casa acontece isso todo santo dia. Acordo cedo todo dia com a minha menina pra escola, mas eu durmo tarde todo dia. Ler ou televisão? Ler. CLT ou empreender? Empreender. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza. Nossa, é maravilhoso, é super... Passou que eu nem vi a hora. Gente, já tem mais de 1 hora de bate-papo. Super rápido. É que você que faz, né, minha amiga? Você deixa a gente à vontade. Eu falo que quando o conteúdo é bom, filha, vai embora. Vai embora. Tem assunto. Ô, Cecília, a gente preparou uma surpresa pra você aqui, tá? São 2, na verdade. Vixe, Maria. E a gente queria que você... Separamos uma foto, né? Que você comentasse dessas 2 fotos. Nossa produção já vai colocar ali. Ah lá. Coisa mais linda, gente. Como que a pessoa fala que não quer ter filho na vida? O meu querido, ele é maravilhoso, gente. Graças a Deus. Eu falo pra você, Deus, minha mãe pediu, fez novena pra Santa Ana e o marido que mandou, graças a Deus. Uma pessoa que assim, necessária na minha vida, que me deu essas 2 riquezas. As 2 maravilhosas. Que família linda, viu? Obrigada. Parabéns. Amiga. Olha, gente, que é tão gostoso de ver, né? Acho que eu falo, quando é uma família verdadeira, que tem princípios e valores, você consegue ver, fala, o brilho no olhar, né? Você não precisa de muito, você consegue ver a felicidade estampada na cara. Olha, gente, que coisa mais linda. A maior alegria, olha a mãozinha, né? Da Júlia ali, olha que carinha. Família linda, parabéns. Obrigada, viu? Amiga. Linda, abençoada, que Deus continue abençoando cada vez mais, né? Amém. Uma família totalmente do bem, sempre pensando no próximo, né? Eu falo a família toda fazendo bem, né? Sim. E tem uma outra foto também que a gente... lá, outra coisa linda da minha vida, meu pai e minha mãe junto. Ai, gente, minha irmã maravilhosa. Olha, essas 2 fotos aí resumem minha vida. Resume minha vida, que é tudo por eles, pra eles. O que eu puder fazer pra eles, meu Deus, E a gente consegue ver na sua família também, é bem característico, tudo que você trouxe da sua mãe, né? Pra quem conhece, olha, a felicidade, a Silvex, um beijo, Silvex! Fica aqui que vai ter sorteio daqui a pouco, hein? A Silvia, o Valdir, olha, gente, quanta coisa! Quanto carinho gostoso! É tudo na vida da gente, né? Quando a gente tem uma base familiar assim, igual eu tive a sorte de ter, não ia ser diferente a minha, né? Olha, fala assim, a família são os valores, princípios e valores, né? É mesmo, é tudo na vida da gente, meu Deus. Meu pai, minha mãe, minha irmã, assim, são presentes diário na minha vida, assim. A gente se fala todo dia, a gente sempre tá junto, tudo a gente inventa pra poder reunir. Hoje mesmo a mãe já falou assim, vem jantar aqui. Eu falei, ixi, hoje... Tem que ir lá no podcast. Nós vamos, não tem problema. A gente já depois, chega aí. Deixa o pratinho aí. Deixa o prato pronto. A gente já chega aí, né? Essa semana especial, Dia das Mães, né, gente? Sim. Que bacana. Você já comprou o presente da sua mãe? Não. Então tá, aproveita a promoção na CL Marcos, que ela vai amar lá as massagens, tá? Nossa, aproveita lá. Ô, gente, lembra que eu falei do sorteio pra vocês? Tá? Daqui a pouquinho a gente volta com as considerações finais, tá, Cecília? Tá. Daqui a pouquinho vai pensando aí para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, vai assistir depois. Mas eu falei que ia ter o sorteio. E essa semana vocês merecem, né, gente? Você, mulher, mãe, manda para outras mulheres. Homens também, gente, muito importante. Tem muitos homens que fazem papel de mãe, né? Vice-versa. Tem pais muitos pais também que assim são muito melhores que mães, né? A gente vê isso na sociedade. Então, mães, pais, vocês que estão aí, todo mundo pode participar. E ó, tá vendo que tem aqui, gente? Tem presentinho que toda mulher gosta, né? Ó, eu vou falar as regrinhas para você participar. Para você que está assistindo aqui, eu tenho
esse trio aqui, que é o quê? Que é um kit de construção capilar. É um kit de construção capilar da Fini Power, gente. A Fini Power mandou pra gente presentinho a semana toda, tá? Esse, pra quem não entende de cabelo, ou se você não sabe, os nossos cabelos, eles precisam de cuidado especial. Não é só o shampoo e condicionador que vai cuidar do seu cabelo. Não, tem cabelo, esse aqui mesmo, olha só, ele é para nutrir, ele é nutrição e selamento cutilar, tá? Esse outro aqui, ele é para hidratação, então olha só, nutrição e hidratação, e esse é para reconstrução, que é para força. Então esse kit que vocês estão vendo aqui, ó, vou deixar aqui, é o kit de, olha, tá aparecendo aqui, o kit de reconstrução capilar, tá? Para nutrir o seu cabelo, olha só, para hidratar e para fortalecer, que é a reconstrução. É da Hair Power, da Fini Power, tá, gente? Hair Power, mas o Instagram deles aqui, ó, Fini Power, vou deixar nos stories, daqui a pouquinho eu vou subir lá nos stories também do Estúdio Podcast Londrina. Já segue a gente nas redes sociais, aqui, ó, @Fini Power Cosméticos. Mas como que vai funcionar para você participar, tá? Hoje é segunda-feira, você que está nos assistindo, tira o print daqui de qualquer parte do programa, se você vai assistir depois, tá vendo agora, marca a gente nos seus stories. Você vai marcar @Estúdio Podcast Londrina e @ Fini Power Cosmético. Mas você precisa assistir 2 episódios do estúdio, tá? 2 stories. Nesse programa aqui com a Cecília Dreves, no programa de hoje. E outro, você escolhe um programa, gostei desse, assisti desse lá, tá? E agora deixa eu dar uma dica de milhões para você que quer ganhar uma renda extra. Se você quer ganhar uma renda extra ou está desempregada e precisa de uma renda oficial, ou trabalha na casa, é mãe, está pensando em ser mãe e tem essa preocupação, mas eu trabalho fora, como que eu vou fazer com a maternidade? Então, a Fini Power também é a solução para você, tá? Eles, além de disponibilizar esse kit de milhões, eles são distribuidoras, tá? Então, você pode pegar esses produtos, tem muitos outros produtos. Entra lá no Instagram deles, tem produto para pele, produto para cabelo, produto para unha, e ser uma revendedora oficial. Ela envia para todo o Brasil com, excelentes condições. Tem perfume próprio também, tá? Ela envia para todo o Brasil e você trabalha da sua casa sem dor de cabeça, curtindo a maternidade ou como renda extra, seja de onde for. Então você pode ser uma revendedora oficial da Fini Power, tá? E bora lá para você concorrer esse kit aqui, ó, de reconstrução capilar do Dia das Mães, tá bom? Ô, gente, Cecília, esse é o primeiro podcast? Meu primeiro. Uau! Vamos registrar aqui o primeiro podcast da Cecília. Mais pra lá, a plaquinha, pra cá. Caminho. Aê! Primeiro podcast! Que bacana. Gente, nesses minutos finais, passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Verdade. Nesses minutos finais, eu queria que você deixasse, primeiro, uma mensagem para quem quer ser mãe e não é. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, eu vejo que está aumentando cada vez mais a decisão, né, das mulheres não quererem filhos, né? E muitas optarem por, eles falam, mãe de pet, né? Muitas optarem trocar mesmo a maternidade real por cachorro, por pet. Sim. E para quem está pensando, quem está casando, quem vai casar, quem já é casado, tem esse medo, né? Você que pode falar com propriedade dessa maternidade que você vive. Uma mensagem para essas mães que ainda não têm, essas mulheres que ainda não têm, né? Então, na verdade, assim, eu tenho exemplo, assim, até dentro da minha família mesmo, né? De uma prima minha que falava que não queria ter filho de jeito nenhum. Não queria. E aí ela via, né, eu ali na maternidade, ela tá vendo, meu Deus do céu, muito trabalho, muito difícil, não dá. E nunca quis ter, se casou, não teve o filho, aí depois namorou muito tempo uma pessoa também. E agora ela encontrou uma pessoa que fez com que ela mudasse de opinião. E ela hoje é mãe, né? Então, assim, e é a coisa mais linda de ver ela sendo mãe, porque ela falava que ela garantia que ela não ia ter filho, de jeito nenhum. Então, assim, eu acredito, Dri, que a gente tem que fazer aquilo que o nosso coração manda. Se a pessoa não tem vontade de ter, eu falo assim que às vezes é melhor que não tenha mesmo. Mas que ela tenha que ter a certeza no coração dela.
Ou se é só, eu acho que eu não quero. Será que não quer mesmo? Será que não quer porque ela teve algum tipo de trauma, né? Então tem que cuidar desse trauma. Tem que, né, talvez fazer um acompanhamento com um psicólogo, ou assim, na igreja, né, com um pastor, com um padre, com a sua religião ali, fazer um acompanhamento para desbloquear esse trauma, esse medo, que muitas vezes também tem muita gente que tem medo, né, de ser mãe, não sabe se vai ser uma mãe boa, ou a mãe talvez não tenha sido uma mãe tão boa para ela, né, e isso... Nossa, isso interfere muito na vida da gente, né? Esses traumas, esses bloqueios de infância, né? Então, assim, gente, não é um mar de rosas. Nada na vida da gente é, né? Perfeito. Mas, se você tem, assim, aquele pouquinho de sentimento no seu coração, é uma coisa, assim, que vale a pena. Só quem é mãe mesmo sabe. Realmente dá muito trabalho, realmente demanda muito tempo, realmente você vive a vida dos teus filhos, não vive mais 100% a tua, tudo você... Porque se você quer ser uma boa mãe, você vai abrir mão de muita coisa na sua vida, né? Então, assim, você tem que fazer o que o teu coração manda, porque às vezes você também não quer ser mãe, vai ser mãe e não vai ser uma boa mãe. E aí, o que acontece? A criança, depois que paga, né, a conta. E aí, depois vai deixar uma criança frustrada, uma pessoa frustrada vai criar uma pessoa que não vai ser nem feliz, né? Então, assim, a gente tem que... Hoje mesmo eu falo que tá cada vez mais raro, cada dia mais difícil você ver mesmo, né? Um casamento que dure, porque hoje tudo é descartável, não tem paciência, já quer mandar logo, já separa, já não persiste nem no casamento, e filho não é assim, né? Filho, a partir do momento que você engravidou ali, ó, você é pro resto da tua vida, né? É uma coisa muito séria, tem que ter muita responsabilidade na hora da decisão mesmo, né? Mas que é para você que não tem vontade, né? E que tá assistindo a gente, pede para Deus colocar no seu coração se é essa certeza mesmo que você tem, que você quer, que você, né, não quer ser mãe. Porque, olha, só quem sabe dizer o amor que a gente tem. Você olhar aquele ser humano ali fazendo umas coisas que você faz, você fala, meu Deus, tá igualzinho. Como que pode ser tão igual a mim? Quando eu penso em chamar atenção, às vezes, de uma, eu olho e falo, meu Deus, mas é igualzinho, tá fazendo igual eu. Então, assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo criança, eu amo minhas filhas, assim, dou minha vida por elas. Eu amo meus sobrinhos, meus afilhados. Então, assim... Criança é vida, gente. Criança é luz. Precisa ter continuidade da nossa família, né? Os teus pais precisam ser avós, né? Dizem que é melhor ainda do que ser pais, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Se ser pai, ser mãe já é desse jeito que eu tô sentindo. Eu imagino ser avó, né? Então, assim, que Deus toque no teu coração e que você tenha certeza do que realmente você pensa, né? Mas eu espero que você tenha. Que Deus abençoe, que você tenha, que você seja mãe, que você vai conhecer, assim, a alegria mesmo. Você vai conseguir conhecer o amor verdadeiro, o amor da tua vida, de verdade, é os filhos, gente. Não tem explicação. É tudo minhas filhas são tudo na minha vida. Eu faço tudo por elas, sempre por elas e com elas sempre. São minhas amigas, minhas parceiras. Eu falo que eu tive muita sorte de ter duas meninas, assim, porque filho homem, eu vejo assim, né, algumas amigas, eu tenho meus sobrinhos, são muito carinhosos, são puxa-saco da mamãe, né, são protetores, você, né, amiga, com o seu também. Só que menina é parceira demais. Menina é, assim, aquela que precisa de você o tempo todo. Homem, dependendo do homem, já é mais, né, na dele, né. Agora, a menina, eu falo que é uma bênção também. Ai, filhos são bênção, né, gente? É porque eu tenho as duas, aí eu vou ficar querendo rasgar seda pra elas, né? Um abraço pra Camila. Camila. Beijo. Camila não tem nada, né? Camila, ela tá assistindo aí, que maravilhosa. Delícia. Camila e a Júlia, ó. Mamãe, ó, ama vocês do tamanho do universo. Todos os dias eu falo isso pra elas. Todos os dias. Sabe as palavras. E agora, nesses minutos finais, eu queria que você deixasse aí as considerações do momento seu, tá? Uma frase de inspiração, uma frase, o que Deus tocar no seu coração, para quem está nos assistindo, né? Para quem tem esse carinho gostoso, quer saber mais da CC, que tem uma audiência boa, hein, amiga? Audiência boa, né? Obrigada, essa mensagem final. Bom, na verdade, assim, né, Adri, para todo mundo que me conhece já sabe como que eu sou, né? Que eu sempre sou muito espontânea, eu tenho que me segurar às vezes, que às vezes eu acabo falando até demais. Mas é sempre assim, a Adriana sabe muito bem, eu sou uma pessoa muito, né, verdadeira, honesta, eu jogo muito limpo. Às vezes, assim, até, né, no pessoal, no profissional, a gente busca ser, né, melhor cada dia. Então,
que a gente saiba, né, ter essa empatia pelas pessoas, que a gente saiba ser de verdade, que a gente não se perca nessa geração de tanto Instagram, de tanta competição, de quem aparece mais, quem grava mais, quem é melhor, né? Que a gente, lá no fundo, que a gente busque a nossa essência, né? Que a gente busque a nossa importância. O que é mais importante na minha vida, né? Pra mim é minha família, o que é mais importante. Então, eu decidi, né, cuidar da minha família. Eu decidi, porque com a graça de Deus, né, e eu consigo ter esse privilégio de ficar em casa e cuidar das minhas filhas e cuidar da minha casa, da minha família. Mas que a gente não se perca, sabe? Tentando se comparar com outra mãe, né? Principalmente porque mãe tem muito disso, né? A mãe nunca acha que ela é o suficiente. Ela acha sempre que errou em alguma coisa, que não tá conseguindo dar conta, que às vezes bate aquele desespero, não sabe o que faz. Mas a gente tem que estar em comunhão com Deus, a gente tem que pedir sabedoria para Ele. É Ele que quer o nosso melhor. Não é só... A gente tem que ter uma rede de amigos, é muito importante. Na minha vida, eu agradeço muito que eu tenho amigas, assim, importantíssimas na minha vida, minha família, minha mãe, minha irmã. Mas, em primeiro lugar, eu peço ajuda para Deus me dar sabedoria, para Deus me dar discernimento, né? Para eu ser uma mãe, uma amiga, uma esposa melhor, uma filha melhor, né? Então, eu peço muito para que Deus trabalhe muito no meu coração, para que eu consiga somar na vida de alguém, né? Para que eu possa levar um pouco de alegria, uma palavra amiga, né? Uma pessoa que eu tô sempre disposta a ajudar e contar comigo para tudo aí, né? Minhas amigas sabem, que pode contar comigo para tudo, né? Eu sempre tô muito presente na vida das que me fazem bem, né? Que eu quero estar perto. Então, a gente tem que viver a nossa vida do jeito que a gente se sente feliz, né? Não ficar se comparando, não ficar buscando, ai, mas nossa, essa daqui nossa, você viu como é que ela faz com a mãe, com o filho dela, né? Com o filho dela funciona, gente, com o nosso às vezes não, né? Então, e tá tudo bem. Se não tá tudo bem, também te chora, dá uma surtada e volta. E faz ficar bem, porque no final é a gente com a gente mesmo. A gente tem que estar bem com a gente. Então, a gente tem que se cuidar. A gente, quando precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda espiritual, a gente tem que se abastecer. A gente tem que se abastecer, porque se a gente não se abastece, a gente se perde no meio do caminho. Então, assim, minha intimidade com Deus é muito grande. Eu falo muito dele, assim, porque ele é tudo, gente, na nossa vida. É Ele quem me direciona, né? Os resultados que eu tenho hoje é da minha intimidade com Ele, né? E assim, eu procuro estar cada vez mais na presença dele, porque é assim que eu consigo ter força, ter ânimo, igual você falou, né? Ai, que eu sou sempre muito alegre. Eu tenho meus momentos também que eu não tô bem, mas eu corro pra quem? Corro pra Ele. Falo, Senhor, me abastece aqui, me ajuda, né? Tá faltando aqui alguma coisa, ou tá sobrando, tira essa energia ruim daqui, né? Tira essa preocupação, né? Me ajuda a resolver esse problema, me direciona, ajoelhar, rezar, né? E tá sempre na intimidade com Ele, que Ele que vai ajudar a gente nas nossas decisões, com certeza. Uau, sabe as palavras, grande Cecília, arrasou, muito sábia mesmo, né? Eu falo que existem pessoas, gente, que tem muito conhecimento, que é aquela que tem várias faculdades, pós-graduação, doutorado, vive em constante cursos mesmo, palestras, viajando, mas ela acaba não transbordando na vida de outras pessoas. Eu falo que isso gera uma pobreza mental, ela fica obesa mentalmente. E quando a pessoa, ela consegue definir a verdadeira sabedoria, que junto com o conhecimento, que o que é a sabedoria? Você conseguir transbordar o seu conhecimento na vida de outras pessoas. Sim. Porque todo mundo aqui, né, todas as mães, todas as pessoas têm conhecimento, tem algo para ensinar a outra pessoa. E quando você consegue ajudar a outra pessoa a transbordar, assim como tantos conhecimentos que você tem, eu falo que isso é verdadeira sabedoria. E quando a gente tem essa sabedoria sem medo, né, para você ajudar o próximo, isso vem lá do alto, é algo, né, divino, que você realmente, é isso que você trouxe, essa intimidade com Deus, na qual você vai conseguir colocar essa sua essência de dentro, ser verdadeira, de dentro para fora, e realmente com o intuito de ajudar o próximo, né? Eu falo, e muita gente às vezes tem medo de compartilhar, eu vou compartilhar
compartilhar, isso gera o medo, né? E você não, sempre que você sabe, até da maternidade, que você sabe todos os conhecimentos, eu falo, ela é muito mais que uma mãe, tudo isso, é terapeuta, né? Olha, amiga, fica a dica, viu? É verdade. Você pode abrir um consultório de terapia. Verdade. É muito conhecimento que você traz para a vida, para o desenvolvimento das pessoas, né? Então, mais uma vez, parabéns por compartilhar, pelo seu carinho, pelo seu tempo, né? Por estar aqui no nosso estúdio, eu que agradeço. Compartilhando, assim, e ajudando outras mães. Eu tenho certeza que você vai inspirar outras mães, sendo essa mãe essa mãezona que você é, né? Muito obrigada, Adri. Eu que agradeço o convite de estar aqui e que, nossa, se, né, de tantas pessoas que estão, né, nos assistindo, eu tocar no coração de uma, né, já valeu super a pena, já, né? Super válido. Que a gente transborde, que a gente cada dia mais procure estar na presença de Deus, gente. Porque a gente transbordando, a gente estando cheia do Espírito Santo, a gente consegue dar conta das coisas. Deus vai mandando, a gente vai, só seguindo ali o fluxo, só dando conta. Uau, sensacional! Gente, nessa segunda-feira gostosa, semana especial, Dia das Mães, não poderia deixar de começar com essa mãezona aqui, uma inspiração, né? Antes da maternidade, uma profissional incrível. Depois da maternidade, continua aí na jornada ajudando o marido. Eu falo, e administra tudo, administra a casa, administra a filha, administra a loja, não deixa de administrar tudo, né? Verdade. Eu falo, gente, estamos chegando aqui nos minutos finais. Mais uma vez eu peço com muito carinho para vocês, se inscreva aqui no nosso canal, indique para 3 pessoas, vamos juntos compartilhar o bem. Quem sabe você não é a próxima estar aqui compartilhando a sua história, ou se você quer ter o seu programa de podcast. Mas, Adriana, não quero ter o meu programa de podcast. Às vezes você é uma pessoa que tem muito conhecimento. Sabia que você pode vir aqui gravar um curso e depois colocar para vender e deixar nas plataformas de venda enquanto você dorme? É bom demais, né? Você ganhar dinheiro enquanto você dorme. Você já pensou nisso? Aqui você também pode fazer isso, ou mesmo vir gerar conteúdo para as redes sociais. Eu só quero vir aqui gravar Reels de maneira profissional, maneira de podcast. É aqui no Estúdio Podcast. Printa essa live, mais uma que se você quiser assistir essa semana, amanhã já tem outra super convidada, tá? Ou outro episódio, printa, marca Estúdio Podcast Londrina nos stories, Fini Power, tá? E você vai concorrer a esse kit de milhões. Eu sou suspeita a falar porque eu já tô até usando, tá? Gente, beijo grande, fica com Deus, até amanhã. Amanhã, terça-feira, tem mais. Tchau! Tchau! Especial das mães aqui na CL Marques. Estética, saúde, beleza e bem-estar. Massagens relaxantes para todos os gostos, com pedras, ventosas, com óleos, um espaço temático, especialmente para a sua mãe. Mas atenção, a promoção Spa Premium é válida somente nessa semana especial Dia das Mães, porque a sua mãe merece. Vem pra CL Marques, Rua Pernambuco, 1210.